Oi, Fina! Oi, Fino! Tudo bem com vocês? Olha só o que a gente vai fazer aqui hoje no canal. Garrafas! Eu tenho aí uma garrafinha de uísque e duas garrafas de suco de uva. Nós vamos decorá-las, vamos deixá-las belíssimas para que a gente possa usar em qualquer cantinho da nossa casa. Se você quer ver como fazer, vem comigo! Vamos ao vídeo! Eu comecei separando os materiais. Primeiro eu peguei as garrafas, cola branca, tinta PVA nas cores amarelo pele e marrom escuro e peguei também bicarbonato de sódio. Vamos fazer uma misturinha agora aí para a gente pintar a nossa primeira garrafa. Para isso eu coloquei uma colher de sopa de tinta, a tinta PVA na cor amarelo pele. E agora eu estou colocando uma colherzinha de cola branca. Escolha sempre uma cola de boa qualidade. Essa aí, se eu não me engano, é uma cola da Tec Bond. E agora eu vou colocar uma colher rasa de bicarbonato de sódio. Para a primeira garrafa, eu vou usar essa cor, esse amarelo pele puro. Não vou misturar com nenhuma outra cor. As próximas garrafas, eu vou misturar um pouquinho de marrom escuro. Uma eu vou fazer num bege e a outra num bege um pouquinho mais escuro, como vocês verão a seguir. Agora vamos misturar bem nossa tinta, que ela vai ficar com aquela textura que eu já falei anteriormente com vocês. Tipo uma massinha de bolo. Sabe a massa de bolo quando você põe as claras em neve? Fica bem fofinha? Pois é, essa tinta fica com essa textura. E na hora de pintar, a gente não deve esticar muito a tinta. Você vai depositando a tinta sobre a peça, como eu estou fazendo aí. Eu estou usando a lateral do pincel. Vou depositando aos poucos, puxando só um pouquinho, até cobrir toda a garrafa. Eu recomendo que quando você fizer a tinta, essa aí não, porque a gente está usando na cor original. Mas se você fizer alguma mistura de tinta, você aplica a primeira camada na garrafa, bem aplicada como eu estou fazendo, para não ficar nenhum lugar sem. E você guarda ou reserva um pouquinho dessa tinta para depois você usar. Porque quando você faz uma mistura de cores, depois às vezes a gente não consegue fazer mais aquela mesma cor. Ainda mais que essa tinta, quando seca, ela escurece um pouquinho. Então, quando você for fazer a bege mais escuro, deixe reservado um pouquinho da tinta para se depois precisar fazer um retoque ou até mesmo pintar o fundo da garrafa, você tenha um pouquinho da tinta que você preparou anteriormente. Agora vamos aí nesse processo de pintura da garrafa. Como eu falei anteriormente, é a tinta PVA amarelo pele. Eu vou pintar toda a garrafa dessa cor, vou deixar secar. Depois que ela estiver bem seca, aí então eu vou fazer a pintura do fundo da garrafa. É sempre assim que eu faço, eu pinto a garrafa toda e depois, quando está seca, eu pinto o fundo da garrafa, deixo secar e aí então a peça está pronta para a próxima etapa. Vou pintar essa, depois vou mostrar como foi que eu fiz a tinta das outras garrafas, a mesma mistura, a mesma coisa. Coloquei bicarbonato, coloquei a cola branca e fui adicionando um pouquinho de tinta marrom até chegar no tom que eu queria.
E assim eu pintei as nossas 3 garrafinhas. Essa tinta aí que eu falei para reservar um pouquinho, porque depois a gente pode não conseguir fazer a mesma cor, reserva, põe na geladeira ou põe no potinho, que depois se precisar você tem a tinta da mesma cor para corrigir alguma falha ou até mesmo para pintar o fundo da garrafa. A outra eu pintei da mesma forma, só coloquei mais marrom escuro para ficar um bege mais escuro, né? Que as 3, cada uma vai ficar numa tonalidade diferente. E eu pintei da mesma forma, por isso que eu não mostrei todo o processo. Agora eu peguei o verniz mordente, porque a gente vai usar a folha de ouro. Vou fazer um desenho aí aleatório, uma coisa meio geométrica, mais ou menos, né? Vocês verão. Primeiro eu passei só o verniz com o pincel. Vamos observar que logo após usar o pincel, você deve lavar bem para que você não perca seu pincel com o verniz mordente, tá bom? Aí eu risquei, fiz aí um desenho com o pincel, mas achei que não estava muito visível, então eu risquei com lápis. E vou riscar com lápis, depois na hora de passar o verniz, eu vou passar um pouco além dessa linha que eu fiz aí com lápis, para que quando a gente coloque a folha de ouro, o risco do lápis não apareça. Vou fazer 2 desenhos geométricos, é mais ou menos um quadrado aí na garrafa. Nas outras também vou fazer a mesma coisa, desenhos diferentes, mas o mesmo processo. Vou passar o verniz mordente e vou deixar eles ficar secando até ficar no ponto de mordência mesmo, né? Que é quando você coloca o dedo e o dedo fica gruda um pouquinho, quando você puxa ele solta, como se ele ficasse pegajoso. Então quando tá nessa textura aí está na hora de aplicar a folha de ouro. Vou aplicar a folha de ouro, como vocês verão a seguir. Aí nessa parte escorreu um pouquinho, eu não vi. Aí depois, quando eu fui aplicar a folha de ouro, eu vi que tinha escorrido. Aí eu passei um traço aí descendo direto e ficou um detalhe bem bonito. No final a garrafa vai ficar bem bonita. Eu vou fazer só esses 2 detalhes nessa e nas outras também vou fazer 2 detalhes em cada uma. Vou pintar agora aí a tampa. Essa garrafa eu fiz com tampa, com tudo. Se depois quiser tirar a tampa para usar a garrafa, pode. Vou cobrir a tampa também com a folha de ouro e agora eu vou separar a folha de ouro. A folha de ouro é uma coisa que é bem melindrosa para a gente trabalhar, você não pode nem respirar em cima que ela rasga com tudo, com qualquer vento. Quando eu comecei a colar aí, a porta estava aberta e começou a rasgar. A primeira parte que eu colei já rasgou, mas a gente dá um jeito, porque a folha de ouro também tem essa vantagem. Se você não conseguir colar em algum lugar, você passa o verniz novamente, espera o processo de secagem e cola por cima e a emenda fica imperceptível. Então eu fui separando aí umas três folhas, coloquei um pezinho em cima, porque como eu disse, qualquer ventinho carrega. E vou em seguida guardar as outras folhas, depois eu vou usar mais 2, eu usei ao todo acho que 5 folhas de ouro. Guardei logo porque elas estragam muito facilmente, a gente tem que ter muito cuidado. O ideal aí é que eu tivesse colocado um papelão ou um papel bem grande para a gente conseguir recolher essas sobras da folha que dá para usar novamente. Mas eu não fiz isso, depois eu tive bastante trabalho para limpar a nossa bancada. Assim eu fui colocando a folha de ouro, fui batendo aí com os dedos. Depois eu peguei um pincel bem fofinho, fui batendo em cima até a folha ficar colada no verniz. E depois só é passar um pincel seco para tirar o excesso e dá tudo certo. Onde ficou alguma falha, eu esperei secar, passei o verniz novamente e colei um pedacinho e ficou bem bonito o trabalho. Então é só isso mesmo. Dessa vez eu não passei verniz por cima porque eu queria a garrafa bem fosca e eu optei por não passar verniz sobre a folha de ouro e o trabalho mesmo assim ficou muito bom. Vamos acompanhar. Ah, gente, teve uma coisa que eu não falei desde o início, é que essa pintura é aquela pintura que transforma qualquer peça em aparência de cerâmica. Fica muito parecida com uma peça feita de cerâmica, ela fica bem fosca e ela também tem uma textura como se tivesse uma areia bem fina dentro da tinta. Então é um efeito maravilhoso e eu recomendo e dá muito certo. Não precisa de primer, então é muito bom mesmo esse trabalho feito com o bicarbonato de sódio e a tinta.
Bem, vocês viram que em alguns lugares a folha de ouro não pegou direito, não colou. Então, o que acontece? Por dois motivos isso pode acontecer. Ou você esperou muito tempo e o verniz acabou secando, ou você passou pouco verniz. Então, o que eu fiz? Eu reservei a garrafa lá, continuei fazendo as outras, como vocês estão vendo, e depois eu voltei, passei verniz nesses lugares, esperei ficar no ponto de mordência, como eu falei com vocês, e depois eu colei novamente os pedaços de folha de ouro e aí ficou tudo perfeito. Se ficar algum lugar que a folha de ouro cai, não queira soltar, fique tipo um borrão, você pode usar aquela tinta que eu falei para reservar, para corrigir qualquer falha que tenha ficado e seu trabalho ficar bem feito. Assim eu fui fazendo, fui colando com calma, com paciência. Eu adianto o vídeo porque senão fica muito maçante, o vídeo fica muito longo. Então eu adianto, mas você tem que ter calma mesmo, carinho, dedicação, para o trabalho ficar bonitinho, né? Então assim eu fui fazendo, colei todas as bocas das garrafas eu fiz também com a folha de ouro e depois foi só isso. Decorei com um tassel em cada um, as duas mais escuras eu coloquei um tassel off-white e essa mais clara eu coloquei um tassel dourado e vai ficar a critério. Se você quiser colocar uns galhos, quiser colocar umas flores ou umas folhas, também fica bem bonito. Eu vou colocar aqui nas minhas para vocês verem como ficou. E eu amei o resultado, adorei fazer esse trabalho aqui. Eu espero que você tenha gostado também. Achei que as garrafas ficaram bem chiques. Esses tasséis eu comprei, mas eu vou deixar aqui abaixo o link do vídeo onde eu ensino a fazer tassel, tá bom? E vou deixar também um link onde eu ensino a fazer uma galinha engraçada com uma garrafinha dessa mesma de uísque aí. E ficou linda e é muito bem visto aqui no canal. Eu queria agradecer mais uma vez a cada um de vocês. Um grande beijo, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!